Graças e paz, irmãos. Estamos nessa manhã aqui juntos, através desse culto a qual queremos estar transmitindo pelo YouTube, com uma dedicação muito grande da parte de grupo de louvor, dedicação de pessoas que têm se envolvido e tomado isso como um ministério, pessoas que estão trabalhando de uma maneira muito firme para estar editando esses vídeos, para que através desse momento a gente tenha comunhão, mesmo que seja de forma online, você na sua casa, a família reunida, mas procurando separar esse tempo de uma maneira muito dedicada, específica, sabendo que se tudo tivesse numa determinada normalidade, nós estaríamos juntos aqui para glorificar e estar engrandecendo o nome do Senhor, agradecendo pelo fato de que até aqui, em cada situação que nós estamos passando, o Senhor tem protegido a minha vida, a sua vida, a vida de toda a nossa igreja, o nosso município, apesar de estarmos tendo notícias, inclusive de cidades vizinhas, de casos que estão aumentando, a nossa cidade, pela graça e misericórdia do Senhor, tem sido protegida e até aqui não temos ouvido nenhum caso. E a nossa oração é que permaneça assim, que Deus esteja colocando os seus anjos em volta de todo o nosso município, principalmente dentro da sua casa, para estar protegendo a cada um, não apenas dessa virose, mas de toda e qualquer enfermidade. Por isso nós temos inúmeros motivos para estar glorificando o Senhor, apesar da saudade que eu acredito que todos os irmãos da nossa igreja estão tendo de ter a comunhão plena aqui juntos para estarmos fazendo com que esse culto expresse a nossa gratidão, expresse o nosso louvor, trabalhe a nossa vida, aumentando a nossa fé. Mas nós temos a certeza absoluta de que Deus está conosco. A palavra do Senhor, no Salmo de número 108, ele nos diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. E hoje nós temos como grande adversário essa pandemia, mas nós sabemos que Deus está conosco. Vamos orar agradecendo ao nosso Senhor. Pai, te damos graça porque o Senhor está conosco a cada momento do nosso dia a dia, nos despertando para termos a nossa responsabilidade diante das prevenções que devemos de estar tomando, cumprindo toda a responsabilidade e as exigências que Secretaria de Saúde e órgãos governamentais vêm a pedir da população. Mas nós sabemos, como acabamos de ler na Tua Palavra, que o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é aquele que nos protege, que nos guarda, presta atenção devida a nosso favor e por isso o nosso coração se enche de gratidão pela certeza de que o Senhor está cuidando de nós. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor venha aceitar o culto que rendemos a Ti nesse momento com toda a expressão do nosso viver, do nosso ser, seja para agradar a Ti, seja para louvor e glória do Teu nome, para a edificação de cada uma das famílias, cada pessoa que está reunida junto conosco através desse culto online. E te pedimos, ó Pai, que cada momento em que estivermos expressando
dentro desses cultos, venha chegar ao coração de cada um dos irmãos, de forma em que venha fortalecer a fé e edificar a vida de cada um. Nós te louvamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos estar louvando a Deus nesse momento. Hoje pela manhã também se faz necessário a gente colocar alguns comunicados de maneira muito específica. Nós recebemos durante a semana decretos relacionados tanto ao município quanto ao governo estadual, que fazem parte das exigências e que estão fazendo pela liberação de todos os cultos. E uma das coisas que colocaram como grande restrição foi a participação de crianças de 0 a 12 anos que fazem parte do grupo de risco dentro da celebração de nossas igrejas. Depois eu estarei também colocando ainda neste culto uma outra realidade relacionada a isso. Mas nós queremos estar trazendo como um aviso, mas de uma maneira muito alegre, porque fizemos uma reunião com o Departamento de Educação Cristã e foi formada uma equipe para desenvolver, através de cada culto online que nós tivermos, atividades muito específicas para todas as crianças da nossa igreja de 0 a 12 anos. Será uma gincana muito bem elaborada, com atividades que as crianças precisam realizar, e essas atividades envolverá a família. Por isso, nós queremos pedir que todos os pais de crianças nessa faixa de idade possam estar incentivando, se envolvendo, para que isso seja edificativo para a vida da família, e com certeza será momentos de muita alegria, aonde em cada culto terá um período específico para falar sobre essa programação, sobre essas atividades que serão mencionadas. E nós queremos deixar com que Maiara possa explicar isso de uma maneira muito mais tranquila, e ela estará explicando como que isso acontece. Bom dia, igreja.
Então, em nome da UCP e da EBD, eu quero apresentar então para vocês o nosso projeto que a gente em reunião decidiu que vai ser chamado de Andando com Cristo. É um projeto voltado para as crianças, mas é um projeto que envolve toda a família. Então a gente espera que toda a família esteja participando com as crianças. Vai ser criado um grupo de WhatsApp agora no decorrer dessa semana para que haja uma troca de informações melhores entre nós, os professores e os pais. Então eu vou deixar aqui embaixo o meu telefone. Se ao decorrer dessa semana você perceber que não está dentro desse grupo, por favor me mande mensagem, porque são muitos pais, muitos professores, então a gente vai ter dificuldade em incluir todos. Peço a sua colaboração. E também esse grupo de WhatsApp vai ser usado para controlar a participação dos pais e da família nessa atividade. Porque ao final desses 3 meses, que vai ser a duração do projeto, a gente tem o intuito de premiar as nossas crianças com um troféu de participação para todas as famílias que estiverem envolvidas nessas gincanas. A atividade consiste em 3 tarefas básicas, simples, para que todos da família possam participar. A primeira, então, é assistir os vídeos que a gente vai estar mandando a partir do domingo do dia 12, que vai ser a primeira. A segunda é ler a referência bíblica que vai estar junto, a gente vai estar mandando nesse WhatsApp. E a terceira vai ser uma tarefa que cada professor vai estar elaborando durante a semana, em conjunto aqui na EBD, para que tanto filhos pequenos como grandes, pais e mães ou cuidadores possam estar participando junto, em tarefas que levem a criança a entender melhor cada história que vai estar nesses vídeos. Pedimos então o envolvimento de todos os membros da família nessas atividades. A UCP sente muita saudade de todas as crianças, acredito que todos os professores da EBD também, mas esperamos que isso passe logo e que, para o bem das nossas crianças, a gente possa estar entendendo essa medida de estar deixando as nossas crianças em casa. Não deixe de participar. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, aonde do verso 7 até o verso 11 nos diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida seja manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, sabendo das tribulações que passamos no nosso dia a dia e que em algumas situações o fato de estarmos em quarentena às vezes traz muitas dificuldades psicossomáticas em pessoas. Nós queremos te convidar para ter um momento de oração silenciosa, se colocando diante de Deus, e você colocar toda a situação que esteja passando no seu coração diante do Senhor, pedindo que Ele venha cuidar da sua vida. Oremos. Pai amado, nós te damos graça porque o Senhor cuida de nós. Se estamos vivenciando momentos de tribulação, por mais que em determinados casos a normalidade de vida ainda continua, mas nós queremos te rogar, ó Pai, que o Senhor venha estar trabalhando a vida de cada um dos irmãos, cuidando de maneira específica aquilo que muitas vezes
fica no coração de forma angustiosa e que precisa ser tratado pelo Senhor. Que Tu, ó Pai, venha estar edificando a vida de cada um dos irmãos, fortalecendo na fé, fortalecendo na saúde, fortalecendo em todos os seus relacionamentos, mas acima de tudo no relacionamento com o Senhor. Que a Tua graça seja abundante sobre todos. É o que eu te oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Edificação nessa manhã, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos estar fazendo a leitura do verso 1 até o verso 7. 1 Reis, capítulo 17, a leitura do verso 1 até o verso 7, que nos diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém. Eu quero iniciar a mensagem que quero compartilhar com os irmãos
Voltando ao comunicado que já demos no decorrer desse culto, com relação às determinações de decretos que vieram por parte de prefeitura municipal, por parte de governo, de certa forma houve uma flexibilidade permitindo que os cultos públicos em todas as igrejas, sejam evangélicas ou católicas, voltassem a acontecer no dia de hoje. Porém, ao fazer uma análise muito precisa de cada um das exigências que são colocadas, inclusive, pela Secretaria Estadual de Saúde, a gente percebeu restrições das mais diversas. E uma das que queremos estar colocando está relacionado com a não participação do grupo de risco. Já falamos da não participação de crianças de 0 a 12 anos e o outro grupo de risco é exatamente os idosos, que no contexto da nossa igreja é a grande maioria. Principalmente quando temos o culto na parte da manhã, eles vêm com muita alegria no coração para estarem participando dos cultos aqui. Porém, a restrição a isso fez com que a gente tivesse a preocupação, fazendo uma reunião juntamente com a liderança da igreja, parte do conselho e junta diaconal, que estivemos reunidos na quinta-feira, tratando exatamente desse assunto, porque uma outra restrição é não permitir uma aglomeração dentro do nosso templo, restringindo a participação de pessoas. Calculamos de entre 40 e 45, no máximo 50 pessoas, o que seria tremendamente desconfortável. Às vezes, diáconos ficando na porta, pessoas chegando e ter que dizer, olha, desculpe, não pode entrar, não pode ficar reunido aqui. Porém, uma das coisas que pesou bastante para a decisão que já tomamos e que já foi mencionada e divulgada através dos grupos de WhatsApp que nós temos na nossa igreja, está relacionado com o fato da nossa preocupação com a vida de cada um dos irmãos da nossa igreja, sabendo que nós ainda estaremos entrando num período bem difícil quando vier o inverno, onde já traz de uma maneira muito natural várias enfermidades que acometem as pessoas, se tornando uma porta aberta para que esse vírus venha trazer consequência ainda mais danosa. E com isso, na última quinta-feira, depois da reunião, nós decidimos a seguinte deliberações quanto aos cultos. Isso foi no dia 30 de abril de 2020. A liderança da Igreja Presbiteriana do Turvo reuniu-se com presbíteros e junta diaconal e decidiu que, mesmo diante dos decretos governamentais, municipal e estadual, acompanhar a decisão do presbitério do Iguaçu, a qual nossa igreja está jurisdicionada, de permanecer com as atividades de cultos suspensas. Entende-se que, mesmo com a graça de Deus, não havendo casos em nosso município, consideramos que se torna prudente não realizarmos os cultos públicos. Esperamos a compreensão de todos os membros da igreja, pois nosso objetivo é zelar e proteger a vida de todos e continuarmos orando para que Deus proteja nosso povo e que ninguém sofra consequências desta pandemia e nenhuma outra enfermidade. Esse foi o aviso que divulgamos, né? E isso faz com que as pessoas, em alguma parte, principalmente idosos, estejam continuando a ficar em sua casa dentro de um contexto praticamente de isolamento social. E eu gostaria de chamar a atenção sua exatamente para o texto em que nós acabamos de ler, em 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 a 7, que você vai perceber que, de uma maneira imposta por Deus, Elias foi convidado para estar em um isolamento que Deus havia estabelecido para ele. O texto vai falar justamente a respeito do momento em que Elias, sendo usado por Deus,
tem a necessidade de estar anunciando um período de crise muito forte que toda a nação de Israel teria que passar por causa de seca. Ou seja, como diz as Escrituras no texto em que nós lemos, que não haveria nem orvalho e nem chuva durante um bom tempo. O termo que ele usa ali é nestes anos. Nós vamos ver o período em que isso aconteceu. Mas se nós observarmos o contexto, a gente vai perceber que isso vem sobre consequência de algumas coisas que estavam acontecendo na nação de Israel. O período em que Elias teve que trazer essa profecia de Deus que veio a acontecer naqueles dias, foi no período do início do reinado de Acabe, que se encontra o contexto a partir do verso 29 do capítulo 16, os últimos versos anteriores ao capítulo 17, quando diz que Acabe, ao assumir o reinado de Israel, ele fez exatamente como diz as Escrituras, tudo o que era mal perante o Senhor. É como se ele tivesse se esforçado para superar todas as coisas ruins que alguns reis do passado anterior a ele vinha cometendo. Ele caprichou em fazer tudo contrário àquilo que Deus não queria que ele fizesse na nação de Israel. Porém, um agravante ainda maior. O texto diz que, apesar desse seu comportamento completamente pecaminoso contra Deus, ele tomou por mulher a Jezabel, que era filha de Etbaal, e sendo um rei dos Sidônios, alguém que servia a outros deuses e que tinha por prática sacerdotal estar oferecendo todo e qualquer culto relacionado à sua religiosidade, à sua cultura completamente diferente dos princípios do Deus de Israel, do Deus que protegia aquele povo, do Deus a qual deveria de ser completamente adorado. E uma das coisas que a gente encontra dentro desse contexto é que Acabe ainda teve a preocupação de construir um templo, colocando um altar chamado Casa de Baal, ali na cidade de Samaria, para fazer com que o povo, dentro de uma determinação real, tivesse a observação do culto a qual a própria Jezabel exercia como uma sacerdotisa. E o texto ainda diz que ele edificou postes ídolos, levando o povo a todo esse princípio, esse comportamento de idolatria. Em síntese, o reinado e o povo de Israel estavam desviados completamente dos princípios do Deus de Israel, do princípio do Senhor da nação. E a gente, trazendo um paralelo para os nossos dias hoje, a gente vai saber que crise como a que nós estamos passando, ela também tem origem na ganância e no pecado do ser humano. Impulsionado pelo individualismo, sede de poder, a gente vê toda uma briga política em querer se prevalecer e tomar proveito das situações em que o povo está sofrendo. Isso manifesta o desejo de enriquecimentos políticos, fazendo com que muitas coisas venham trazer benefícios próprios, adquirindo materiais que deveriam de beneficiar o povo para uma satisfação própria em querer gerar recursos, até para as campanhas que provavelmente virão nos próximos meses. Mas, se referindo exatamente a esse contexto de crise em que Elias estava passando, a gente vai identificar nessa questão de isolamento que o isolamento de Elias, ele vem por uma crise anunciada por Deus. Veja o que o início do verso 17 vem a dizer. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra.
E a gente sabe que quando Deus falava por intermédio dos seus servos a Israel, era coisa inevitável de vir a acontecer. Iria surgir uma grande crise em Israel como consequência daquilo que o povo estava praticando contra Deus. Talvez nesse momento Elias teria a seguinte oportunidade: Deus, vamos resolver logo isso. Impõe o teu poder sobre este povo, resolva essa situação, para que isso não venha ter um desfecho cada vez mais longo. No entanto, o que Deus faz é completamente diferente. Ele permite que uma crise venha a surgir para que o povo possa perceber aquilo que Deus tem realmente de propósito em estar trabalhando na vida de todo o povo. No entanto, depois de ter sido anunciado essa seca, a crise que surgiria em toda a nação de Israel, em fazer com que fosse revelado toda a impotência do povo diante daquela circunstância, a gente vai perceber em segundo ponto que o isolamento de Elias era um ato completo de obediência que ele deveria de ter diante de Deus. Porque o texto claramente vai virar para nós e dizer assim, quando Deus fala para Israel: saia daqui, retira-te daqui, vá para um lugar específico, ou seja, lado oriental, como nos mostra o verso 3, fique escondido ali, não saia deste lugar, fique ali na torrente de Querite, porque lá estarei fazendo coisas específicas para você. E eu gostaria que você procurasse exatamente imaginar a situação em que Elias estava passando, tendo que ficar nesse isolamento, não sendo nada fácil para ele. Principalmente o fato de que quando lá no verso 7 diz que chegou um determinado momento que a torrente secou, passando todo aquele período em ficar ali isolado diante daquela torrente, vendo a cada dia o volume de água diminuindo, e a gente sabe que isso não acontece de um dia para o outro, provavelmente foram alguns meses até a torrente secar, e Elias completamente isolado, escondido por ordenança de Deus. Mas uma outra coisa que a gente vai perceber dentro desse texto, que é algo que nós também podemos aplicar claramente dentro do contexto da nossa vida, no que estamos passando hoje, é que no isolamento de Elias nunca lhe faltou o sustento necessário que Deus estava lhe dando. Porque a palavra de Deus fala claramente, ali o Senhor iria estar ordenando, como ordenou os corvos, para estar levando o sustento necessário para Elias. O texto diz que durante o dia levava pão e carne, ao anoitecer também pão e carne para Elias, e ele bebia das águas da torrente, sabendo que Deus estava sustentando o seu físico, sustentando a sua vida, sustentando a sua fé, sustentando o seu emocional, por uma ordem específica de Deus para estar abençoando a vida de Elias. Não apenas pelo fato de estarmos passando uma situação de crise, mas quantas situações adversas você já deve ter passado em que você, ao olhar para trás, teve a percepção de que Deus estava cuidando de você. Que mesmo às vezes, sem você esperar, surgiam situações em que você podia ter com clareza Deus movendo situações para tirar você de determinada situação que era adversa na sua vida. Crises da mais diversas que vinha acontecendo e de que Deus estava com você. Nós podemos estar mais uma vez afirmando na realidade desse texto, em que no isolamento de Elias, ele veio através dessa situação de crise que foi anunciada por Deus e que Deus mandou que Elias estivesse comunicando a Acabe, que o isolamento de Elias era cumprimento de ordenança do Senhor e ele estava obedecendo a estar
ali na torrente de Querite, que o isolamento de Elias nunca lhe faltou nada, porque Deus o estava sustentando com o seu poder, com a sua ordem sobre corvos para estar levando sustento. E, em último lugar, o isolamento de Elias não durou para sempre. Se você virar a página da sua Bíblia, aonde no verso 18 vai falar ali claramente: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aqui a gente tem que ter percepção de algumas coisas baseado na sequência da história de Elias com Acabe. Primeiro, 3 anos aconteceram de profunda crise, de profunda seca. Segundo, ele foi enviado novamente a estar na presença de Acabe, a qual Deus pediu para que ele se retirasse e ficasse escondido na torrente de Querite e depois na casa de uma viúva. Segunda, Deus traz como comunicação de que iria estar dando chuva exatamente naquele momento. Mas uma coisa que nós precisamos perceber na sequência do capítulo 18 é que Deus cumpre o seu propósito no tempo determinado dele, através das crises que Israel passava, através das crises que cada um de nós venhamos a passar. O texto vai nos trazer como conhecimento que Elias teve que confrontar a Acabe, aonde no verso 15 do capítulo 18, Acabe chega ao ponto de insultar Elias, chamando ele de perturbador de Israel. E Elias tem a necessidade de estar confrontando Acabe devido aos pecados que ele estava cometendo contra Deus. Elias teve a necessidade de reunir o povo para ver a manifestação do poder de Deus a favor de todo o povo e endireitando a realidade de pecado que estava sendo dominante dentro daquele contexto. Estar desafiando os profetas de Baal e purificar o povo de toda a idolatria, de todo o seu pecado. Sabendo dessas coisas, há a necessidade da gente refletir na seguinte pergunta: qual o propósito de Deus na sua vida diante da crise que nós estamos passando? Sabendo que, mesmo estando em situação privilegiada, o fato de não termos ainda nenhum caso na nossa cidade, mas Deus tem um propósito específico diante de toda essa situação para estar realizando no seu povo. Alguma vez você teve a preocupação de curvar a sua cabeça e perguntar: Deus, por que toda essa situação no mundo inteiro? Como está a realidade da vida do seu povo na sua expressão de fé diante de Deus, mesmo estando dentro de casa, sabendo que muitas coisas podem ser feitas para estarmos na presença do Senhor, para trabalhar a nossa vida e fortalecer a nossa comunhão com Ele? Procurem entender, buscando diante do Senhor, qual o propósito específico que Deus tem para a vida de cada um de nós, para a vida da nossa igreja. Cabe a nós buscarmos ao Senhor para conhecer os seus propósitos. Cabe a nós buscarmos na sua palavra todo o entendimento naquilo que Deus quer estar trabalhando na vida de cada um de nós. E que possa ter uma grande certeza: Deus sempre faz maravilhas, coisas grandiosas na vida do seu povo. Quando o seu povo, ao perceber situações de crise, saber que Deus trabalha através da crise para nos fortalecer na comunhão com Ele. Que isso seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, queremos agradecer a Ti, inclusive pelas tribulações, pelas crises e esse momento de pandemia que nos traz isolamento, sabendo que o Senhor
É poderoso para trabalhar na nossa vida e em toda a sociedade, cumprindo os teus propósitos de maneira muito específica. E é isso que rogamos ao Senhor. Nos dê discernimento e entendimento através da tua palavra, sabendo que aquilo que o Senhor tem para fazer será cumprido, porque a tua soberania é definida com relação a essa realidade. Mas abençoe o teu povo, Pai, trazendo ele firmemente para ti, como fez com o povo de Israel no tempo de Elias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Que o seu domingo e a sua semana seja grandemente abençoada através da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável do nosso Deus e Pai e a ação do seu Espírito seja com toda a sua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe.